Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para mais um domingo, estarmos compartilhando da Palavra de Deus nesse culto no lar. Hoje, um dia especial também para a igreja, estamos comemorando a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo e eu quero compartilhar com você dos benefícios dessa nova aliança, dos benefícios da expiação de Cristo, que morreu e ressuscitou e nos trouxe grande bênção para o povo de Deus. E por isso eu quero convidar você a estar no livro de Hebreus, abrindo no livro de Hebreus, capítulo de número 10, a partir do verso 19 até o 25. Falaremos sobre o resultado da obra expiatória de Cristo, o que essa obra promoveu, o que ela causou, o que ela trouxe para nós. Então, convido você, eu estarei lendo na revista Almeida Atualizada e você acompanhe a leitura comigo. Vamos juntos? Diz assim o texto sagrado: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, o livro de Hebreus, ele foi um livro escrito entre o período entre 67 e 70 depois de Cristo. E esse período é um período que houve eminente perseguição contra a igreja. Provavelmente os destinatários dessa carta são os judeus cristãos e eles estavam sofrendo, passando por muitas lutas e muitas dificuldades. Esse período é um período que o imperador Nero ele promoveu essa perseguição, ele acusava os cristãos de colocarem fogo sobre Roma. Nesse período, o apóstolo Paulo, provavelmente no ano 67 ou 68, ele é martirizado pelo imperador romano. E nós temos como propósito dessa carta encorajar os cristãos, encorajar os servos de Deus sobre todas as lutas que eles estavam passando, para que eles perseverassem realmente na comunhão dos santos, para que eles não esquecessem realmente do que a obra expiatória, sacrificial de Cristo promoveu na comunidade dos santos, o que ela trouxe para realmente a igreja. Então, esse livro ele tem como propósito encorajar a igreja, para que não houvesse nenhuma desistência, nenhuma apostasia. Então, eu quero ler uma parte aqui do capítulo 10, não a perícope que nós já lemos inicialmente, mas uma parte aqui do capítulo 10 que fala sobre essa iminente perseguição. Vamos lá? O verso 32 ao verso 36, acompanhe comigo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Meus irmãos, esses versos 19 ao 25 nos trazem uma ideia muito importante e que o autor ele quer nos ensinar, que através da obra
maravilhosa, expiatória e poderosa de Jesus Cristo promoveu realmente a nossa comunhão com esse próprio Deus que morreu na cruz por nós, que foi o nosso substituto, e além de promover uma grande comunhão com Deus, essa aproximação que nós temos da presença de Deus, e que o autor, ele sabiamente, ele aplica sobre a antiga aliança, sobre que os sacerdotes, que eram únicos que poderiam ter esse acesso. Agora, o autor, ele fala a respeito de que todos nós que fomos lavados, limpos, fomos remidos pelo sangue de Cristo, nós temos essa comunhão, nós temos essa oportunidade de estarmos na presença de Deus, e que essa obra expiatória de Cristo, ela não só promoveu a nossa comunhão com o próprio Deus, mas também promoveu essa comunhão uns com os outros. Queridos, quando nós lemos esses versos 19 ao 25, nós podemos dividir em duas partes. Primeiramente, os versos 19 ao 22 mostram sobre a obra expiatória de Cristo, a sua realização sacrificial feita na cruz, e os versos 23 ao 25 nos mostram sobre a comunhão dos santos, ou seja, os irmãos estimulando uns aos outros a congregarem, a estarem juntos, às boas obras, a não deixarem de congregar. Como é que a gente pode entender essas duas partes? Por que o autor ele cita a obra de Cristo, primeiramente nos versos 19 ao 22, e depois ele fala a respeito do estímulo da igreja, ou seja, de os irmãos estarem se estimulando uns aos outros? Nós podemos, através da leitura, entender isso melhor. Eu quero convidar você a ler verso por verso para que a gente faça uma explicação e uma aplicação melhor sobre isso. Irmãos, leiam comigo agora os versos 19 ao 22, que estão dentro da primeira parte da estrutura. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, quantos benefícios que a nova aliança nos proporciona, e uma delas é estarmos na presença de Deus, podemos ter comunhão com Deus, podemos orar, podemos estar falando com Deus, sermos transformados, abençoados, fortalecidos em uma comunhão com a sua palavra, através da oração, através da escritura. E esses benefícios, eles são realmente oriundos, eles são resultados de uma obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz. Essa obra, ela trouxe muitos benefícios para o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. E há uma sequência que o nosso autor aqui do livro de Hebreus, ele demonstra, e ele usa justamente uma linguagem da antiga aliança para justamente fazer entender aos seus leitores a obra magnífica de Cristo Jesus. Vamos ver o verso 19, quando ele diz que tenhamos intrepidez, ou seja, tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, um lugar que era restrito na antiga aliança, agora é um lugar propício e acessível por todo aquele que é remido por Cristo Jesus. E foi através do sangue de Cristo que foi derramado que nós podemos ter acesso. Agora, esse sangue, ele foi derramado em nosso favor, e esse sangue derramado em nosso favor nos concede, pela graça e pela misericórdia de Deus, termos essa oportunidade de termos comunhão com Ele. O verso 20 diz que esse novo e vivo caminho que Cristo consagrou foi justamente quando Ele dá o seu corpo, dá a sua carne, que o autor usa aqui como véu,
E esse véu, ele foi rompido. Jesus, ao morrer, ao bradar na cruz, está consumado. Nós sabemos que esse véu se rasgou, e assim o autor usa este mesmo elemento para dizer que o Senhor também ele foi rasgado pelas nossas transgressões. Essa é a consagração. A consagração aqui significa que Cristo se dedicou para essa obra sacrificial. E por meio dele, por causa dele, nós temos hoje a ousadia, a confiança para entrar na presença dele. Ninguém ousava entrar em um lugar santo. Ninguém poderia adentrar ao lugar santo a não ser o sumo sacerdote. Mas hoje, todo sacerdote real, todo o crente, todo o cristão, ele tem acesso a esse lugar, a essa comunhão intensa com Deus. Mas os benefícios da nova aliança, eles são benefícios também naquilo que Deus operou em nós. Porque para termos esse acesso à presença de Deus, ele também precisava fazer algo em nós. E o verso 22 nos mostra isso com clareza. Ele diz, aproximemo-nos com sincero coração. Ou seja, a ideia aqui é o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 36. Eu quero convidar você a abrir agora. Vamos juntos? Diz assim, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, sobre a minha mente as inscreverei. Acrescenta também que de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aqui está, meus irmãos, a magnífica obra de Deus. Ele também fez com que o nosso coração realmente fosse purificado, um coração sincero. Esse coração sincero é um novo coração que ele nos concedeu. O texto, na sua continuidade, diz um coração também purificado da má consciência. Ele tirou a nossa culpa. Ele tirou a culpa sobre nós. E no livro de Hebreus 3, volte um pouquinho comigo, no livro de Hebreus capítulo 3, verso de número 6, há algo importante para que nós também entendamos aqui. Diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. O texto, no verso de número 21, também diz que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E essa casa, hoje somos nós. Não é mais um tabernáculo, não é mais um templo, mas somos nós. Ele nos fez casa, ele nos fez a sua habitação. Então, meus irmãos, é com essa bênção que realizada na cruz que nós temos essa ousadia para entrar na presença de Deus. Ele nos livrou da nossa culpa, ele nos deu um novo coração, ele nos fez casa de Deus. E o texto, no verso 22, acaba dizendo assim, tendo o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, o batismo que nós passamos, essa ordenança, ela é, na verdade, uma autenticação daquilo que aconteceu dentro de nós e que a comunidade dos santos, ela reconhece isso. Ela entende que aquele que foi levado ao batismo recebeu um novo coração, ele foi livrado da culpa, ele é agora casa de Deus e ele também tem ousadia para entrar na presença de Deus. Meus irmãos, quando nós lembramos disso, nós somos consolados. Quando sabemos que Deus está próximo, que Deus está conosco, que nós temos acesso a Ele, nós somos consolados. Então essa primeira parte resume um pouquinho dessa obra magnífica expiatória de Cristo Jesus. Ele nos deu acesso à presença dele, mas para ele nos conceder esse acesso, ele fez algo também profundo em nós. Ele fez algo magnífico em nós. E essa obra que ele realizou em nós também é uma obra que dá continuidade para que nós possamos fazer as obras uns aos outros. E nós vamos ver agora a segunda parte. Vamos ver comigo? Queridos irmãos, vamos agora à segunda parte da nossa estrutura, que está entre os versos 23 e 25. E essa segunda parte, ela é um convite, um estímulo para a igreja, para o consolo entre os irmãos, para a demonstração pessoal dentro da comunidade dos santos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do verso 23.
Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, nós sabemos que havia uma perseguição por parte daqueles que essa carta é destinada. A perseguição, as tribulações que estavam ocorrendo naquele período estavam realmente fazendo com que muitos irmãos não estivessem congregando mais, não estivessem mais se reunindo para serem consolados, para serem fortalecidos, para serem admoestados. E quando nós começamos esse segundo ponto, nós começamos ali na leitura, o verso 23, falando sobre uma confissão, para que nós guardemos a nossa confissão com esperança. E eu gostaria de ler com você o capítulo 4 de Hebreus. Vamos ler o capítulo 4 de Hebreus no verso 14. Nós vamos ler do 14 até o 16. Olha que palavra de confiança e consolo para nós. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Pois, porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O Senhor que padeceu, ele sofreu, ele viveu, ele passou pelas mesmas situações que nós passamos. Por isso, ele sabe, ele conhece, ele como sacerdote sobre essa casa que somos nós. Nós recebemos também desse sumo sacerdote, desse rei, desse Cordeiro de Deus, a palavra de confiança de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Meus queridos, em períodos difíceis, nós somos levados a muitas das vezes a duvidarmos, a termos o receio, o medo, o pânico, a deixarmos de fazer coisas essenciais na vida cristã, como oração, como meditação da palavra, como o congregar, termos comunhão uns com os outros. E aqui o texto ele inicia com uma palavra, essa palavra do verso 23, ela é uma palavra de transição, trazendo ao nosso conhecimento uma esperança. Porque todo sofrimento, toda situação que vivemos, um dia ela vai passar. E isso aqui tem uma ideia escatológica. E eu gosto muito daquilo que Carson escreve em um dos seus comentários, que eu queria ler para vocês. Diz assim: a nossa salvação ainda está por ser completamente realizada. O que significa isso? Que nós já somos salvos, mas ainda sofremos por causa do pecado. Ainda sofremos por causa, muitas das vezes, dos nossos pensamentos, muitas das vezes das nossas dívidas e dúvidas e inseguranças, da nossa ansiedade. Isso muitas vezes nos assola. Então nós não estamos livres desses pensamentos, nós não estamos livres de ficarmos com medos, ficarmos com receio, ficarmos estagnados. Então essa obra salvífica ela ainda não foi completamente realizada. E Carson continua dizendo o seguinte: a nossa vida ela deve ser governada, dirigida pela esperança escatológica. O Senhor nos mostra que um dia Ele enxugará todas as nossas lágrimas. E nós não teremos mais sofrimento, nós não teremos mais aflições. E Ele diz que quem fez essa promessa é fiel. Assim como Ele nos deu acesso à presença dEle,
mudando a nossa vida para termos esse acesso, Ele também nos garante que Ele estará conosco e um dia nos dará a vitória total sobre o pecado, a vitória total sobre os pensamentos e sentimentos que são nocivos e que muitas das vezes nos afastam da nossa comunhão, da comunhão na congregação. E na sequência, irmãos, quando lemos o verso 24 do capítulo 10, o autor de Hebreus diz assim, ó, que nós devemos considerar também uns aos outros. Para quê? Que consideração é essa? Para levarmos estímulo. Ou seja, a igreja, ou seja, a comunidade dos santos é um lugar de estímulo, de estimularmos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros. É um lugar onde uma palavra de Cristo, onde a palavra de Deus, onde a palavra da doutrina cristã, onde a comunhão dos santos, aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos e aquilo que falamos para os outros, estimula a nossa fé cristã. E o grande estímulo aqui, no contexto, é estimularmos a essa esperança escatológica, de saber que o nosso sofrimento não é vão, de o que estamos passando não é vão, o que estamos vivendo não é vão. E isso deve ser feito dentro do conceito da comunidade. Isso deve ser feito dentro da comunhão dos santos, na perseverança, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. E essa atitude, isso traz crescimento, isso traz amadurecimento. Quando nós lembramos disso, irmãos, nós somos fortalecidos. Quando lembramos dos feitos de Deus, do feito do Senhor e Salvador, nós somos fortalecidos. Então nós devemos estimular uns aos outros e também as boas obras. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros. Esse é o momento propício para você lembrar do seu irmão, se ele está tendo alguma necessidade, se ele está sofrendo, se ele está tendo alguma escassez, de você estar orando por ele está orando por você, dele está sendo consolado por uma palavra, mesmo que estejamos distantes nesse período de pandemia, mas que você esteja ali em comunhão com ele através de uma página social, ou de um zap, ou de um telefonema. Meus irmãos, nós podemos estimular uns aos outros, mesmo nesse período tão difícil. E quando nós tivermos, irmãos, a possibilidade de voltarmos aos cultos, isso é algo que deve ser efetivo mais ainda em toda a comunidade cristã. E, irmãos, quando estimulamos uns aos outros, quando somos fortalecidos, quando estamos ali em comunhão, essa comunhão nos ajuda a caminharmos, a sermos perseverantes. O autor está dizendo que para que aqueles irmãos que sofriam perseverassem, eles precisavam estar estimulando uns aos outros, eles precisavam estar juntos, eles precisavam estar sendo consolados, eles precisavam lembrar dessas palavras que expressam, irmãos, realmente continuidade da obra de Deus, continuidade do sacrifício de Jesus na cruz. E por último, quando chegamos no verso 25, ele faz uma demonstração: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Quantos irmãos agora estão valorizando os cultos públicos? Porque agora estão ausentes dele ou não podem estar nele. Quantas pessoas agora estão entendendo que o que está acontecendo faz parte de decretos de Deus, faz parte daquilo que Deus planejou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por situações adversas, que em nenhum período da história, irmãos, desde que eu conheci, que Deus se revelou para mim, através da sua palavra, através do evangelho, eu nunca vivi um período como esse, de estarmos ausentes dos cultos públicos. Nós nunca passamos por um período desse.
Quem tem mais tempo de cristianismo, nós já tivemos outras pandemias, ou pestes, ou epidemias, mas nunca tivemos ausente tanto tempo dos cultos públicos. E aqueles que eram faltosos, deficientes, agora estão valorizando. Alguns vão valorizar só pelo fato do medo, mas quando tudo voltar ao normal, vai continuar a sua vida afastada de Deus da mesma maneira, da mesma forma. Mas muitos serão chamados, serão despertados pelo Espírito Santo de Deus. Muitos serão chamados para a sua deficiência, para a sua falha na comunhão, nesse estímulo de uns aos outros, nós ajudarmos e fortalecermos uns aos outros. Muitos serão despertados para a congregação, para valorizar o culto público. E o texto continua dizendo que nós venhamos a admoestar, façamos admoestações. Ou seja, venhamos a corrigir, venhamos a chamar a atenção desses irmãos que são deficientes. E o texto diz que o dia se aproxima. Isso que estamos vivendo, irmãos, faz parte do final dos tempos. Faz parte de sinais que o próprio Senhor nos ensinou nos evangelhos que ocorreria. E o que você deve fazer mediante a tudo isso? Meus irmãos, para a gente concluir aqui a nossa mensagem. Primeira coisa, você tem total privilégio e acesso à presença de Deus. Você tem essa oportunidade de estar orando, de estar lendo a palavra, de estar na presença do teu Salvador, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele abriu o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Foi através do seu sangue que Ele propiciou isso para mim e para você. Segunda coisa que nós entendemos, que Ele mudou o nosso coração para esse acesso. Ele transformou o nosso coração para que nós entendêssemos a sua mensagem e entendêssemos o seu relacionamento, entendêssemos o que Ele deseja que nós sejamos diante dEle. Ele nos tirou a culpa, a ira que estava sobre nós não existe mais. E nós também, irmãos, fomos lavados, purificados. Isso foi externado pelo batismo. Ou seja, a comunidade dos santos, aqueles que receberam esse batismo, eles receberam porque aquela comunidade entendeu que essas pessoas nasceram de novo, que receberam um novo coração, que foram purificados, que não há mais culpa sobre ele. Mediante a isso, nós devemos confiar na promessa de Deus de que um dia Ele enxugará as nossas lágrimas, que Ele nos dará a vitória total sobre o pecado. E é isso que devemos fazer na congregação dos santos. Nós devemos estimular, nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras. Devemos chamar a atenção dos faltosos, dos deficientes, para que eles entendam que o dia do Senhor se aproxima. Para que nós perseveremos, para que nós não desanimemos mediante ao caos que nós estamos vivendo. Irmãos, em nome de Jesus, aqui eu concluo essa mensagem. Concluo e orando a Deus para que você seja ricamente abençoado, fortalecido e transformado pelo poder de Deus. E que estas palavras consolem teu coração e tragam força, tragam crescimento espiritual para a sua vida. Olha, se apegue a Deus. Creia na obra maravilhosa que Ele realizou dentro de você. Você é casa de Deus. Ele é o grande sumo sacerdote sobre essa casa de Deus. Estimule o seu irmão. Estimule da maneira que você puder estimular. E quando voltarmos à nossa comunhão, você continue fazendo esse trabalho específico, importante, de consolar uns aos outros. E por último, irmãos, não deixe de congregar. Não deixe de estar na igreja. Assim que voltarmos, não seja deficiente nisso. Não seja faltoso nisso. Creia na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esse texto sagrado, por essa palavra sagrada. Obrigado a Deus
pela dificuldade que foi gravar esse vídeo, por ser tão difícil para aqueles que não têm experiência, assim como eu. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor me fortaleceu, o Senhor me sustentou e o Senhor me capacitou para levar essa palavra aos meus irmãos. E que em cada ponto que nós falamos aqui, eles sejam abençoados, fortalecidos, animados, renovados, cresçam em graça, em conhecimento, amadureçam, Senhor, saibam que esse período irá passar e que logo, logo nós estaremos de volta, Senhor, na comunhão dos santos, na congregação dos santos, celebrando a Ti o nosso rochedo, a nossa salvação. Senhor, toma aqueles que estão preocupados, que estão desanimados, que estão fracos, fortalece a vida desses irmãos. Enche-os do Teu Espírito, Senhor. Aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Que esse período que estamos vivendo seja um período de nós avaliarmos muitas coisas, Senhor. Avaliarmos o que nós temos sido diante de Ti, como está a nossa comunhão, como está, Senhor, essa entrada, esse acesso à Tua presença, como nós estamos fazendo, Senhor, diante de todo esse caos. Nos ajude, Senhor, e nos abençoe como igreja do Senhor, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe, irmãos, e obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, em nome de Jesus.